Oi. Ah. Bom dia, eu me chamo Ellen, sou da Secretaria de Administração e hoje estou aqui, na prestação de conta do segundo semestre de 2025. A nossa secretaria, ela trabalhou na capacitação de servidores, cumprimento de metas anuais e folha de pagamento. Foi gasto com folha de pagamento R$ 6.098.812,62. Capacitação dos servidores e foi feita uma aquisição de um computador para o setor de engenharia no valor de R$ 18.301,96. E é isso. Bom dia a todos. Desde já agradecemos a todos, público aqui presente. Agradecer ao presidente da Câmara, que cedeu esse espaço para que possamos estar realizando essa apresentação da prestação de conta do semestre 2025, Só um momentinho. Enquanto isso, a gente agradece ao público que vai nos assistir. Vai tirar um período, à noite, durante o dia, para nos assistir nessa nossa apresentação. Desde já a gente agradece. Abriu o slide. Tá diferente o notebook. Então, vamos dar início aqui. Eu vou falar sobre a Secretaria de Fazenda, a prestação de conta, receitas, despesas. E no decorrer das lives, hoje, amanhã, a Secretaria vai estar explanando os gastos, Então, eu vou falar das receitas, das despesas, e depois a Secretaria vai estar explanando o que elas gastaram, como que foi os gastos. Eu vou tentar resumir de forma sucinta para que todos compreenda, aqueles que estiverem assistindo a nossa live no Facebook, para que eles consigam compreender as nossas informações da nossa prestação de conta, para que seja transparente e claro. Então, como a Ellen já falou, essa é a prestação de conta do segundo semestre de 2025, porém as receitas e despesas eu vou estar falando do exercício completo para melhor compreensão. Então, a receita prevista para 2025 foi de R$ 61.512.173. Dessa receita prevista, foram arrecadadas, em 2025, R$ 76.770.305. Dessa despesa, foram autorizados R$ 81.395.427. Dessa despesa autorizada, foram empenhadas R$ 68.378.577. Dessa despesa empenhada, foram pagos, até o final de 2025, R$ 66.089.900. Resto a pagar pagos em 2025, R$ 1.584.000. A despesa repassada para a Câmara foi de R$ 2.853.723. A despesa repassada para o Fundo de Saúde, no recurso próprio, foram R$ 8.976.253. A despesa repassada para o Fundo de Assistência Social, R$ 2.025.729. Essas duas despesas foram repassadas para o recurso próprio. Depois eu vou explanar melhor
todos os programas de todas as secretarias. Despesas pagas no exercício de 2025, R$ 2.288.676. Então, daquele empenhado de 68 milhões, pagos 66, restaram 2.288. Desses 76 milhões, podemos resumir, né, de forma sucinta como que foi recebido essas despesas, essa receita, né, dos 76 milhões arrecadados. Impostos e taxas, 4.453.000. Receitas e contribuições, 2.523.000. Rendimentos e aplicações, incluindo as aplicações do Instituto, 6.946.815. Receitas e serviços, 179.473. Receita vinda da União e do Estado, 60.455.725. Outras receitas correntes, R$ 696.936. Receita de convênios, em 2025, R$ 5.428.857. Receitas correntes intra, R$ 3.676, totalizando os 76 milhões da receita. Agora eu vou falar um pouquinho das receitas da educação, né? Quais são os programas que tem na educação e quanto que recebeu no exercício de 2025. O programa Salário e Educação recebeu 618.335. O programa PENAI, que é Alimentação na Escola, 137.410. O PENAT, Transporte Escolar, 159.206. O Fundeb, que é para aplicação na educação básica, 10.553.029. O programa Dinheiro Direto na Escola, 1.480. O programa Transporte Escolar, né, para ajudar nos transportes escolares do município, 2.243.453. O Fundeb, Correção e Repasse do Estado, 6.763. O Fundeb VAR, Complemento VAR, 31.458. Falar um pouquinho desses 3 Fundebs, né? O Fundeb Educação Nacional, os 10 milhões. Depois a gente vai ver como que ficou aplicado, né? 70% com os profissionais da educação e 30%, né, no desenvolvimento da escola, né, do ensino. E esse 6 milhões aqui, correção de repasse ao Estado, é que quando o Estado faz o repasse, depois ele vai lá e corrige. Se houver uma diferença, né, se for repassada menor, ele vai e faz esse repasse para os municípios, passando essa diferença para que nenhum município saia prejudicado, né, com esse repasse. E o VAR, né, que vem também, que foi os 31 mil, é como se fosse um complemento, como se fosse um prêmio para a educação. A educação foi bem no município, ele tem lá uma porcentagem, né, de prêmio, e esse valor ficou em 31 mil. 31.458. Fundeb, destinação criação de matrículas, o ETI, 190.574. Totalizando, né, as receitas da educação dos programas nacionais, federais, 13.941.711. Como que ficou os programas da saúde? Né, eu vou falar das receitas e depois eles vêm detalhar, né, mais estreitamente como que foram gastos essas receitas, porque cada receita ela é única e exclusiva para um fins. Então, aqui a minha função é repassar como que foi que se comportou as receitas. Então, a saúde recebeu ao todo R$ 6.850.561 de receita. Então, o ACS, 786.324. A vigilância em saúde, 185.176. A atenção especializada, o MAC, 532.655. A farmácia básica do Estado, 33.474. O incentivo ao APS, né, o ponderado de desempenho, 1.314.757. O cofinanciamento do Estado,
38.187, a vigilância epidemiológica, 11.000, a assistência farmacêutica, 88.408, o piso de enfermagem, 268.136, aquisição de equipamentos, 45.918, foram adquiridos vários veículos, né, para a saúde. Um desses programas foi 600 mil, o outro de transferência especial foi 311.850, um outro do Fundo Nacional de Saúde, 564.156. O incremento temporário de custeio, 2.070. Então, na prestação de conta da saúde, eles vão falar mais sobre esses veículos, mas, então, a receita total da saúde, 6.850. Falar um pouquinho sobre as receitas da assistência social, né, que elas ficaram mais intensas nesse ano. 135.970. Depois o Moisés vai estar trabalhando com cada um, o que foi, né, gasto com cada receita. Transferência recebida do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 66.760. A transferência recebida do piso básico, 109.771. Transferência recebida do Auxílio Brasil, 46.107. Transferência recebida do programa Mamãe Cheguei, 13.680. Benefícios eventuais do Estado, 9.000. Bloco de proteção do Estado, 58.000. Cofinanciamento do Estado, 42.500, totalizando os 135.970. Esses são os de programas, né? Tem aquele que eu falei que é o repasse do recurso próprio. Também cabe a nós falarmos como que ficou as despesas orçamentárias, né, de cada secretaria, porque é um compromisso deixar transparente como que cada secretaria se comportou em relação ao seu orçamento, né? Então, a Câmara Municipal, dos 2.853.723 recebidos, né, da previsão, eles empenharam 2.803.059. O Gabinete, 985, empenhou 848. A Secretaria de Administração, dos 11.423, empenhou 11.157. A Secretaria de Fazenda, do 1.813, empenhou 1.658. A Obras, de 8.684, empenhou 7.072. A Secretaria de Educação, dos 20.654, empenhou 19.702. Fundo de Saúde, do 10.253, empenhou 9.080. O Fundo de Assistência Social, dos 634.468, empenhou 409.369. Agricultura, dos 3.474, empenhou 2.423. Meio Ambiente, 353.952, empenhou 352.968. O Instituto de Previdência, dos 10 milhões de receita prevista, empenhou 3 milhões. A Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, 277.690, empenhou 187.924. O Direito da Pessoa Idosa, de 48.000, empenhou 36. Da Secretaria de Saúde, dos 6.995, empenhou 6.888. A Assistência Social, dos 2.020, empenhou 2 milhões. Como que ficou as despesas a pagar? Restos a pagar processado, 228.276. Resta a pagar não processado, 2.060, totalizando aqueles 2.288, né, de despesa a pagar. Despesa a pagar de exercícios anteriores. Resta a pagar processado, 412.000. Resta a pagar não processado, 67.000. 67.900. Totalizando de despesa restos a pagar, né, que ficou para os próximos exercícios, ou exercício 2027, 2.768.577. Como que ficou o percentual aplicado na educação e na saúde?
que também é de responsabilidade do município, estar com essa transparência. Quanto que foi aplicado na educação? Foram aplicados 12.300.695, totalizando 28%, 28,21% do percentual arrecadado. Na saúde, quanto foi aplicado na saúde? 21,15, foram aplicados 8.870 no recurso próprio da saúde. Como que ficou a aplicação do Fundeb? Que dos 10 milhões arrecadados, né, 10.743, que tem que aplicar no mínimo 70% na educação, com os profissionais da educação, né, pagamento de salários, foram aplicados 78,39%, totalizando 8.422. E o mínimo de 30%, percentual máximo, né, de 30%, aplicou 12,80, 1.375. Como o tempo não é, né, precisamos outras apresentações, não dá para a gente ficar explanando, né, mas qualquer dúvida pode estar nos procurando. No portal Transparência também tem todos os números com os detalhes. Como é que ficou a folha, né? Quanto que a gente gastou com folha nos últimos 12 meses? A receita corrente líquida de 56 milhões foram gastos 46,58. Foram gastos 26.465 com a folha, com os servidores. Então, nossa despesa com o pessoal ficou em 46,58. Então, era isso, né? A gente já agradece a todos aqui presentes. Vou passar para o Moisés, para ele explanar um pouco sobre a Secretaria de Assistência Social. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Também agradecer a presença do público que está nos acompanhando através das redes sociais, né, pelo Facebook. Eu me chamo Moisés, eu faço parte da Secretaria Municipal de Assistência e eu vou falar aqui um pouquinho sobre as ações no segundo semestre de 2025. Inicialmente, a gente vai falar aqui dos benefícios eventuais, né? No quesito cesta básica, a Secretaria Municipal, através dos Centros de Referência de Assistência Social de Governador Jorge Teixeira e Colina Verde, nesse primeiro semestre, de julho a dezembro de 2025, realizou a entrega de 68 cestas básicas, né, para as famílias em vulnerabilidade social acompanhadas pelos CRAS. Nesse segundo semestre também tivemos a questão do benefício eventual por natalidade, né, que é o Kit Mamãe Cheguei, que é um programa relacionado ao município em parceria com o governo do estado, né, com as CEAs, através das CEAs, onde é um programa que visa a redução da mortalidade infantil, né, onde o CRAS faz todo o acompanhamento da gestante, o cadastro, cobra a questão das consultas médicas, né, de todo o acompanhamento do pré-natal para ser a realização da entrega desse kit, né? Foram entregues nesse segundo semestre de 2025, 21 kits natalidades. Foi realizado também no ano de 2025, no mês de julho, nos dias 9 e 10, a Conferência Municipal de Assistência, né? A 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, onde foram debatidos diversos temas, como a política de assistência social evoluiu a partir dos anos, né, das metas que pretendemos chegar, tanto de recurso, de ações e metas que a assistência tem para aumentar essa política de maneira nacional. Também realizamos, no mês de 29 de agosto,
um evento, né, em alusão ao mês do Agosto Lilás, que é uma data muito especial, que é a comemoração e o embate, principalmente relacionado à violência contra a mulher, né, um mês de conscientização do combate, da conscientização da violência contra a mulher, onde convidamos a doutora Daiane Dias para estar palestrando e contando um pouco do vivenciamento dela, né, nesse combate, nessa história tão bacana que foi. Realizamos no dia 8, 9 e 10 de outubro o evento, né, das crianças, que realizamos anualmente. Realizamos aqui, na sede do município, no distrito de Colina Verde e no setor Suede Alves, né? São 3 eventos, 3 dias diferentes, onde promovemos um espaço de lazer para as crianças do município, onde são distribuídos doces, picolés, muitas brincadeiras, brinquedos diversos, né? Um dia de lazer para as crianças do município. Realizamos também, não só esse mês, mas também a cada mês a gente realiza um encontro dos idosos, né? Geralmente na última semana de cada mês realizamos o encontro dos idosos, e no mês de novembro realizamos de forma especial, né, no dia 28, o encontro dos idosos diferenciados. Nós abrimos processos, né, licitatórios a partir dos recursos que vêm destinados à secretaria, né, para realizações desses eventos. Realizamos o deslocamento até o Vale das Cachoeiras, né? Fizemos um evento de maneira diferenciada, né? Onde proporcionamos um dia de lazer aos idosos. Inicialmente foi servido um café, né, quando chegou lá no Vale das Cachoeiras. Alguns idosos desfrutaram, né, e conheceram a cachoeira, né, nesse dia do evento, desfrutaram das piscinas. Fizemos também um almoço, tudo para proporcionar, né, um dia de lazer para quem já viveu muito, né? Também aqui falamos um pouquinho a questão do cadastro único. No segundo semestre de 2025, realizamos a inclusão de 22 novas famílias no cadastro único. Não quer dizer que essas famílias estão incluídas nos programas de benefícios, como Bolsa Família, de transferência de renda, né? É somente a inclusão mesmo no cadastro único, porque cadastro único é para todos. E também fizemos a atualização de 551 cadastros já efetivados, né? As visitas domiciliares, nesse segundo semestre de 2025, de junho a dezembro, foram realizados através dos 2 CRAs 142 visitas domiciliares. Essas visitas são realizadas pelas técnicas de referência das unidades. O público-alvo dessas visitas geralmente são idosos que não conseguem ir até o CRAS, né, se deslocar para buscar os serviços. Então as técnicas se deslocam, vão nas casas, realizam essas visitas, né, e principalmente também a pessoas portadoras de deficiência que não têm um problema de locomoção, né. Essas visitas então são realizadas. E também os atendimentos nas unidades do CRAS, de maneira geral, foram realizados nesse segundo semestre 1.984 atendimentos particularizados. Esses atendimentos, entre eles estão a questão do cadastro único e principalmente os atendimentos realizados na unidade pelas técnicas de referência. No mais é só isso. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui e agradecer também a presença de todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agora eu vou passar a palavra para a Verônica, que vai fazer a apresentação da Secretaria de Educação.
Bom dia, sou Verônica Portugal, vou fazer a apresentação da prestação de conta da Secretaria Municipal de Educação, da prestação de conta do segundo semestre de 2025. O secretário atual, segundo semestre atual, é Elver Pereira da Silva. A Secretaria, ela tem como objetivos, a Secretaria de Educação tem como objetivo, ela é diretamente subordinada ao prefeito, como as outras secretarias, e ela tem a finalidade de participar da formulação e executar a política educacional, em conformidade com as diretrizes nacionais, federais e estaduais, dentro dos programas, das atividades educacionais, planos e programas, etc. Organizar, coordenar e supervisionar o ensino, executar e avaliar as atividades de ensino das escolas, zelar pelo cumprimento da legislação e normas educacionais, que, diga-se de passagem, não são poucas, né? A composição da CEMED atualmente, quer dizer, no segundo semestre de 2025, ela é composta pelo setor administrativos, que aí é o setor de compras, prestação de contas, orçamento, nutrição, folha de ponta e transporte escolar. E o setor pedagógico, que é a coordenação geral, coordenação de educação fundamental, coordenação de educação infantil, formação, equipe multidisciplinar e registro escolar. As escolas, temos 4 escolas hoje no município. Armindo Ferreira Fraga, que a gestora é a Zeni e o Júnior César. Ela fica aqui na cidade, no bairro Francisco Natalino. Escola Filomena de Martins de Freitas, que é a creche, que é a diretora Elizabeth dos Santos Nascimento. A escola Armindo Ferreira Fraga oferece do 1º ao 5º ano. A Filomena, a creche e pré-1 e pré-2, que vai de 6 meses a 4 anos, a 5 anos. Fernão Dias Paz, que fica na linha 621, que a gestora é a Márcia Pires Venâncio. Ela oferece do pré-1 ao 9º ano e também a extensão da escola Costa Júnior, escola estadual. A José Serafim, que fica em Colina Verde, que é a Márcia e a Patrícia, ela oferece da creche, de 6 meses até o 6º ano. No setor de compras, tivemos muitas aquisições de peças, de combustível, de material pedagógico, enfim, de várias aquisições para o uso administrativo, uso de vários setores dentro da CEMED. Uma das aquisições mais importantes, para o setor pedagógico, foi a aquisição de livros de literatura infantil e outros para educação em tempo integral, que começou a funcionar esse ano, mas a organização vem do ano passado. São alguns livros infantis, brinquedos pedagógicos também, para a educação em tempo integral. Aquisição de material permanente também para a educação integral, então, para a questão da alimentação, que tem uma demanda maior, a questão de salas de aula, de mobiliários, etc., para adequar as salas para receber as crianças em tempo integral no começo de 2026. Cadeirinhas para creche, para as creches, materiais pedagógicos de uso geral das escolas, principalmente. Aqui são as atividades do setor de nutrição. Ao longo do ano, a nutricionista, juntamente com equipes de cozinha, desenvolveu atividades previstas no plano de ação, acompanhando de perto a alimentação escolar e prestando apoio às equipes envolvidas. Foram realizadas ações de planejamento, visitas técnicas, capacitações, acompanhamento dos processos, suporte técnico, sempre com o objetivo de garantir a qualidade da merenda e o bom funcionamento do serviço. A capacitação contínua, isso aconteceu em julho de 2025, durante as férias, tem algumas fotos. Aqui aí uma parte da equipe, a maior parte da equipe de merendeiras de todas as escolas. Aqui são algumas visitas que é feito nas escolas, fornecimento de EPIs que elas utilizam no dia a dia. Aqui é o encontro de segurança alimentar, que foi, se eu não me engano, em Ji-Paraná, com parte da equipe da Porto Velho. Foi em Porto Velho, com parte da equipe da CEMED e de outras secretarias, como a gente pode ver aqui. Esse aqui é a aplicação de teste de aceitação da merenda escolar, que é feito anualmente, também sempre no início para ver como que as crianças se adequam, se elas gostam do cardápio, oferecido e visto pela merendeira. Aqui é uma avaliação do grau de satisfação com a merenda escolar feita com os alunos em sala de aula. Foi visitado algumas escolas, quer dizer, todas as escolas. Desenvolvimento de atividades da educação
alimentar e nutricional, que é feito diretamente nas escolas com os alunos. Aqui da Escola José Serafim. É feito pela nutricionista, mas também principalmente pela equipe escolar, né? A Escola Armindo Ferreira Fraga, Filomena Martins de Freitas, Escola Fernão Dias. Todas elas teve a participação da nutricionista, falando sobre alimentação saudável, a importância da alimentação no cotidiano. Aqui é o CAI, a reunião algumas das reuniões do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Aqui visitas técnicas, que é feito pela nutricionista e pelo CAI, né, mensalmente nas escolas. A aquisição de gêneros alimentícios. A secretaria, né, através da prefeitura, adquiriu 68% dos recursos do PENAI na agricultura familiar, com 8 produtores cadastrados. Temos uma dificuldade de ter mais produtores cadastrados para aumentar esse percentual de alimentos adquiridos diretamente da agricultura familiar. Gêneros alimentícios diversos, né, que vêm do mercado e de outras formas que não é conseguido comprar com os produtores. Aqui foi a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas de Rondônia, que foi aprovado 80% das ações executadas pelo setor de nutrição. Eles vieram avaliar especificamente a merenda. Então, tivemos uma aprovação muito boa, né, de todas as ações. Tivemos alguns questionamentos, mas, assim, no geral, foi muito boa a visita. Eles passaram a semana aqui, os 2 técnicos, né, visitaram as 4 escolas, junto com a equipe, né, formada por eles e por parte da Secretaria de Educação e outras secretarias. Foi feito reuniões com o prefeito, o secretário e essa equipe. E eles passaram, em média, 4 horas em cada escola, 3 horas e meia, 4 horas em cada escola, visitaram, perguntaram. E no final de tudo, eles falaram que realmente a prefeitura, a secretaria, está muito bem, porque teve uma aprovação muito boa, tiveram alguns encaminhamentos, né? Mas, no geral, realmente é muito bom, né? Aqui sobre a coordenadoria de transporte. Nós, no segundo semestre, tivemos 957 alunos transportados, desses 367 são alunos estaduais e 590 alunos municipais. São 26 veículos, né, ao todo, terceirizados da frota própria, sendo 11 da frota própria e os restantes terceirizados. São feitas 39 viagens ao dia, somando todos os veículos, 1.511 quilômetros por dia para o transporte escolar. Aqui algumas vistorias e fiscalizações de rotina de várias equipes, tanto da equipe do setor de transporte, quanto do PENAT, então do Fundeb, quanto outras equipes, né, também tem o da Super, de Jaru. Então, são várias equipes que vêm fazer fiscalizações e vistorias. O Fundeb, né, a SEDUC, o fiscal de contrato também dos ônibus terceirizados, e também mais algumas aqui com alguns motoristas. Aqui foi a contratação da empresa que foi feita no segundo semestre do ano passado. A empresa que fornece o transporte em Colina Verde, né, foi rescindido o contrato, porque acabou o tempo, então foi contratada uma nova empresa. Essa empresa é de Ouro Preto, então eles trouxeram os ônibus para fazer a vistoria nos ônibus. Então está aqui algumas fotos da vistoria. Aqui são as atividades do setor pedagógico. A equipe multidisciplinar, né, que foi contratação anterior, recente também, a Luciene e a Juliana, elas fizeram ano passado 113 atendimentos individuais a alunos, 70 visitas às escolas, né, 70 vezes que elas foram nas diversas escolas, por motivos diferentes. 2 reuniões com professores, 7 atendimentos individuais com professores, 14 visitas domiciliar, 37 atendimentos individual com pais ou responsáveis e 13 palestras realizadas. Essas palestras nem todas foram nas escolas, né? Foram em outros espaços, mas elas representando a equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação. Aqui são algumas fotos. São poucas fotos porque a gente, como elas têm atendimento com familiares e com crianças, então... E como é um tema bastante sensível, né, não pode ser mostrado fotos desses atendimentos com familiares e com crianças, apenas de palestras e outros atendimentos com professores. Aqui mais algumas fotos de alguns treinamentos, de algumas palestras, reunião de pais que elas participaram. Aqui são as formações e capacitações feitas pela Secretaria de Educação, que recebe, né?
Então, são várias frentes que a Secretaria sempre faz capacitações e formações de diversas pessoas, né? Algumas online e algumas presenciais. Tem a busca ativa escolar, para o programa Saúde na Escola, Educação em Tempo Integral, SAERO, o PAI, que é o ProAlfa, que é o Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa, e o Plano Municipal de Educação, formação de formadores da ESCOM, que é a Escola Superior de Contas, que é ligada ao Tribunal de Contas, recomposição de aprendizagem, articulação RENALFA, que é Rede Nacional de Articulação, Gestão, Formação e Mobilização, política de alfabetização do CNCA, ProLEI, ProAR, PDDE Equidade, Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, que fomos recebendo o selo ouro, né, ano passado. Então, mas esse ano foi feito os documentos de todo o ano passado, mas foi recebido esse ano. Seminário da Educação Infantil, Plano Municipal de Educação, Comitês Intersetoriais de Combate às Violências, Primeiros Passos, Plano Nacional de Educação, Selo Unicef, Novo Par. Então, aqui tem algumas fotos, algumas são presenciais, esse aqui são de professores da rede, né, municipal de educação, da formadora, e outras formações, né, que foram realizadas, presenciais e online. E também, em algumas capacitações, são com pessoas de outras secretarias também, não só, porque a educação, ela extrapola os limites da Secretaria de Educação. Então, a educação, ela abrange, as ações da Secretaria de Educação, ela abrange outras secretarias, e muitos comitês são interligados com outras secretarias. Então, tem sempre essas capacitações, tem participação de pessoas de outras secretarias também. Como a gente pode ver em algumas fotos. Então, assim, não é possível colocar todas as fotos, nem metade, porque são muitas capacitações, principalmente online, né? Tem dias que tem, todos os dias da semana tem capacitações, né? Os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria. Então, a gente se capacita, mas também tem que mostrar esse trabalho, esse compromisso que temos com a educação de qualidade no nosso município. A fluência leitora, que recebeu um voto de reconhecimento da SEDUC pelos excelentes resultados obtidos, né? Recebemos um ofício. Então, é um trabalho árduo que dá resultados, resultados não somente um voto de reconhecimento, mas principalmente um resultado para os alunos, né, que são o nosso público-alvo principal. São alguns trabalhos desenvolvidos, atendimento individual, tanto com crianças quanto com professores, com gestores, coordenadores. Encontro formativo da educação infantil, que foi um encontro promovido ano passado sobre a educação infantil, nunca tinha sido feito dessa forma no município. Aferição de fluência leitora nas escolas, que é feito com bastante frequência. Aplicação das provas do SAERO, né, que não é só aqui no município, mas tem todo a necessidade, né, de uma demanda aqui, e também tivemos resultados ótimos, né, da última prova do SAERO. Atendimento com novos contratados, cada pessoa nova contratada que chega na Secretaria de Educação é feito um atendimento específico para saber qual as melhores aptidões da pessoa, principalmente se for trabalhar com a parte pedagógica, né? Antes da lotação da pessoa, para saber exatamente qual é o melhor desempenho que a pessoa vai ter ao ser lotado naquele espaço, na escola ou na turma. Orientação e alinhamento com o corpo docente e a gestão das escolas. Aqui algumas fotos, principalmente da fluência leitora, né? As meninas da secretaria vão nas escolas, tomam a leitura dos alunos, e aí, a partir disso, elas fazem uma devolutiva para os professores, dizendo, isso precisa melhorar dessa forma, com esse aluno desse jeito. Então, conhecer o aluno é essencial para conseguir fazer esse atendimento com os professores mais próximo, né? Mais dentro da realidade. Aqui o seminário, né, e algumas outras fotos da aplicação do SAERO, de reuniões mensais com direção das escolas, que é feita reunião todo mês com toda a direção da escola e o secretário e a equipe da CEMED. E aqui a formação que é oferecido pela Secretaria, pela rede de formação da Secretaria Municipal de Educação. Então, algumas das formações, né, além daquele atendimento individual, das professores de salas de AEE, cada escola tem a sala de AEE, que atende na própria escola. Algumas escolas têm mais de um professor, né, que tem um público maior. Professores da educação infantil, professores do pré-1 e pré-2 educação infantil aqui são todos, né, da creche ao pré-2, mas aí às vezes cada idade demanda uma necessidade diferente, então é feito com a educação infantil toda e é feito também com o pré-1 e pré-2, que são necessidades diferentes da creche.
professores do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quarto, quinto e sexto ano, coordenadores pedagógicos, formação para serviço de orientação escolar e formação com gestores. Então, aqui algumas fotos, principalmente de atendimentos individuais, atendimentos... E, assim, esse formato de formação desenvolvido, diferenciado do ano de 2024 para o ano de 2023, foi feito em pequenos grupos, porque a formadora, ela percebeu que dessa forma daria resultados melhores. Porque fazer num grande grupo, com um público muito composto, né, por vários profissionais, acabava ficando dúvidas para trás, não trabalhando todos os temas necessários. Então, foi preferido, dentro do plano de ação, fazer com pequenos grupos, menores, mas que fossem com mais frequência, né? Então, tivemos resultados melhores fazendo dessa forma com grupos menores. Então, a maioria das fotos são grupos pequenos, 4, 5, 10 pessoas, mas porque dessa forma consegue conversar mais individual com cada pessoa também. Aqui algumas formações que tivemos fora com pessoas de outras secretarias também, algumas formações de julho, né, também, em julho, quando teve a formação com as merendeiras, tivemos também com outros públicos, né, de apoio e gestores. Algumas fotos do seminário de educação infantil e alguns cartazes das escolas também. Projetos desenvolvidos nas escolas. Então, assim, além dos projetos desenvolvidos pela secretaria, né, nas escolas ou com professores ou na própria secretaria, tem os projetos que as escolas desenvolvem. Nem todas as escolas desenvolveram, né, mas dentro de cada público as escolas desenvolveram. Aplicação das avaliações do CNCA, que é CAED, o cantinho da leitura, todas as escolas têm desenvolvido, o Setembro Amarelo, então, conforme cada público, né, foi desenvolvido atividades sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância da vida. Mostras culturais, também foi desenvolvido em todas as escolas. Participação na festa junina, embora não seja uma organização da Secretaria Municipal de Educação, é uma organização com outras secretarias, mas teve participação das escolas na festa junina. Palestras sobre combate às violências, foram várias palestras com várias pessoas diferentes, com participações, né, de públicos diferentes. O 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. A participação na Festa das Crianças, que foi passado anteriormente, organizado pela SEMAS. Então, todas as escolas participaram, né, e também a secretaria aderiu, né, os funcionários, os servidores da secretaria aderiram também e participaram, contribuíram no trabalho. Aqui algumas atividades do Armindo Ferreira Fraga, né, o Cantinho da Leitura, que esse ano a gestão incentivou e trabalhou muito na questão da leitura, que é uma dos pilares principais da educação, né? A leitura é a porta de entrada para muitos outros saberes. Então, foi incentivado muito, comprado muitos livros, né? Adquiridos muitos materiais e trabalhado também nas formações esse incentivo à leitura, né? Leitura em voz alta, leituras para os alunos, pelos alunos, com os alunos. Aqui na escola José Serafim Barbosa, né, a Fernão Dias Paz, aqui um pouco da mostra cultural, no Cantinho da Leitura, a chegada de materiais. Filomena Martins de Freitas, aqui do 7 de setembro, de algumas outras, do 20 de novembro, né, algumas outras questões, mostra pedagógica. Esses são os endereços da CEMED, né? Fica no prédio da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, Avenida das Pedras Brancas. O e-mail da CEMED, caso queiram entrar em contato por qualquer motivo. O site, né, que pode encontrar também outras funcionalidades, não só da CEMED, mas também de toda a Prefeitura. Horário de funcionamento das 7h30 às... na verdade, é 13h30, né? A gente acaba permanecendo, às vezes, até às 17h30, mas o horário de funcionamento é às 13h30. Na verdade, o funcionamento às 17h30 são as escolas. E o telefone. Então, por hoje é isso. Agradecemos a atenção de todas as pessoas ouvintes.